Olá pessoal, estou aqui mais uma vez, Andresa, professora da rede municipal, pedagoga, atualmente trabalhando como técnica na gerência de educação especial, ativista da inclusão e mãe de 2 crianças no espectro autista. Eu gostaria de dar algumas dicas agora acerca da adaptação de currículo, uma vez que a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, ela garante que a pessoa com deficiência ela tem direito à adaptação de currículo e que a Lei 12764 de 2012 é a Lei de Proteção aos Direitos da Pessoa no Espectro Autista, equipara a pessoa dentro do espectro à pessoa com deficiência. Então, esse direito, ele também se aplica às pessoas no espectro autista. Como fazer as adaptações curriculares? Às vezes a gente, como professor, se preocupa bastante, porque parece algo muito difícil, trabalhoso e inalcançável. Então eu vou tentar dar algumas dicas para que esse mito ele possa se desfazer, que na verdade essa adaptação curricular não é algo muito complexo. Primeiro, para o professor do atendimento especializado, a contribuição que ele pode dar para que o professor da sala regular faça a adaptação do currículo desse estudante é durante o processo de anamnese e de entrevista desse estudante. Então, quando o responsável for para o primeiro contato em que o professor do AE vai conhecer esse estudante através do olhar desse responsável, é importante que, dentre as questões ali que vão ser conversadas, dentro desse, talvez um formulário ou um roteiro para orientar essa primeira conversa, possa-se fazer questionamentos específicos a respeito das habilidades que a criança já tem, porque muitas vezes se foca no que a criança não pode fazer, no que é que ela não consegue fazer, ela não dá conta, ela não sabe, ela não pega no lápis, ela não fala, e acaba que a gente criou um hábito de focar em tudo que a criança não pode fazer. E aí fica muito mais difícil a gente elaborar um currículo, adaptar um currículo para essa criança, porque eu só estou olhando para tudo que ela não consegue fazer. É importante a gente, nesse momento dessa primeira entrevista, a gente lembrar de perguntar para esse pai, para essa mãe, o que ela consegue fazer, quais são as habilidades dessa criança, quais são as preferências dela, o que é reforçador para essa criança, né? Porque por mais que o grau de autismo seja severo, ela é uma pessoa, ela vem com a bagagem, ela não é vazia. Então, é importante a gente conhecer quais as preferências e habilidades dessa criança para poder pensar na adaptação de currículo. Depois de ouvir e fazer essa escuta, antes mesmo de conhecer essa criança, eu vou ter algumas informações por parte do responsável do que essa criança consegue fazer em casa. É importante também que, se houve algum tipo de registro ou de perfil, de relatório que essa criança trouxe de outra unidade de ensino, ela chegando na sua unidade de ensino agora, chegando para ser sua aluna agora, essa mãe possa ter acesso e trazer esse relatório ou esse perfil para esse professor, tanto o professor do AE como o professor da sala regular que vai atuar com essa criança, para ele ter uma noção, uma dimensão de como foi que a outra escola, que o outro professor avaliou as potencialidades e o que é que esse estudante estava conseguindo fazer. A partir daí, eu vou ter a sala que ele vai estar estudando, a série, eu já vou ter as habilidades que ele tem, na outra escola o que é que me disseram que ele consegue fazer. Então eu vou ter que me organizar agora para fazer um planejamento individual desse menino, desse aluno, baseado naquilo que ele consegue fazer e não no que ele não consegue.
Então, vamos dar um exemplo. Eu estou no primeiro ano e eu estou dando aula sobre animais selvagens, animais domésticos, e esse meu estudante autista, às vezes não oralizado, tá ali na sala, ainda não está alfabetizado, tá ali na minha turma. Então, como é que eu posso pegar esse conteúdo e adaptar para a realidade desse estudante? Eu vou voltar lá para o que ele gosta de fazer, para o que ele já sabe fazer. Ele sabe emparelhar? Ele sabe comparar? Como é a questão visual dele? Ele já trabalha com figuras? Ele sabe utilizar o tablet, o celular? Então, eu vou pegar esse conteúdo que eu dei para a sala, para todo mundo ali, naquele momento, e vou adaptar a forma desse conteúdo ser aplicado para esse estudante de acordo com as habilidades dele. Se ele for um estudante que ele tem aversão a lápis, ele não quer pegar no lápis, ele não quer escrever nada, ele não quer pintar, vamos tentar as figuras, né? Eu posso fazer emparelhamento, eu posso fazer seleção, agrupamento, sequência, utilizando as figuras. Ah, mas ele também não gosta, ele gosta de tecnologia? A gente tem o tablet na escola. Quais são os aplicativos que eu posso usar que trabalhe esse conteúdo? Lá na plataforma do Portal da Educação tem o nosso catálogo com sites e aplicativos assistivos, onde você vai encontrar uma série de aplicativos que podem ser utilizados com conteúdo escolar e ajudar nessa adaptação de currículo. Então, a adaptação do currículo, ela nada mais é do que eu vou pegar o currículo oficial com todos os conteúdos e competências que são exigidas para aquela série e eu vou adaptar esse currículo para a realidade desse estudante, com foco nas habilidades e nas potencialidades dele, no que ele sabe fazer, e não somente focando o que ele não pode, o que ele não sabe, o que ele não consegue, tá certo? Então, eu acho que essa é a dica básica. Desse mesmo jeito que eu dei um exemplo de um autista não verbal dentro de uma sala de aula regular, isso serve para todos os outros autistas. Mas o professor da sala regular, ele vai precisar muito do material, do subsídio do AEE, que é o professor do atendimento educacional, que foi o professor que teve acesso a essa entrevista, a essa anamnese com o responsável, e que dentro do PDI desse menino vai colocar as especificações que o professor da sala de aula regular precisa ter acesso a esse PDI para poder elaborar o seu planejamento e fazer a adaptação curricular que atenda à necessidade do seu estudante. Isso não só do estudante no espectro autista, mas isso também serve para outras deficiências, tá? Então, essa comunicação entre o professor do AE e o professor da sala de aula regular, ela precisa fluir. Porque muitas vezes o professor do AE, ele teve acesso a informações da mãe que o professor da sala de aula regular não teve. Por quê? Quando o estudante chega e vai para a sala de aula, o professor da sala de aula regular está com todos os outros estudantes na sala também. Muitas vezes não tem tempo de ficar ali na porta, de conversando com a mãe, de ouvir algum feedback da mãe, de fazer essa entrevista com a mãe. Quando isso é uma atividade comum para o professor do AEE. Esse momento de sentar, de ouvir o responsável e de elaborar o PDI é uma atividade comum para o professor do AEE. Então, o professor do AEE ele precisa fluir na comunicação junto com o professor da sala de aula regular para poder a gente conseguir fazer as adaptações curriculares necessárias. Então, eu estou trabalhando geografia, paisagem natural modificada, mas o meu aluno não fala. Ele não fala, mas ele consegue apontar? Consegue. Então, ele pode não dizer para você o que é uma paisagem natural e modificada, porque ele não é verbal, ele pode não usar as palavras, mas ele pode usar as imagens, ele pode usar o jogo, ele pode, através de uma brincadeira que você fizer na sala de aula, e tudo isso o professor vai avaliar, porque a adaptação curricular também consiste na forma diferente de avaliar esse estudante. Então, eu não vou dizer que ele sabe o que é uma paisagem natural e uma modificada somente se ele me responder as questões corretas na prova que eu aplicar. Mas eu vou considerar o desempenho dele, o envolvimento dele,
a percepção dele nas atividades que forem aplicadas dentro da sala de aula de acordo com a necessidade daquele estudante. Bom, eu espero ter contribuído com essas dicas simples, tá? É tudo muito simples, é um vídeo rápido. Porém, se houverem dúvidas, né, pode nos procurar na Gerência de Educação Especial, pode me procurar nas redes sociais, através do Instagram, do Facebook, e também do contato através da Secretaria de Educação, da Gerência de Educação Especial. Obrigada a todos e até mais.